Boa noite, meu querido amigo. Muito boa noite a você, meu irmão, meu querido que está chegando agora para mais um programa, para mais um vídeo dos Homens do Caminho da Comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Dou boas-vindas a você, a todos que estão aí sempre nos acompanhando, todas as segundas-feiras neste horário. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação, por todos vocês que deixam o seu curtir, que fazem o seu comentário. E eu quero, sinceramente, agradecer a você por essa sua bênção, essa bênção da sua participação, em nome de Jesus. Dou boas-vindas a você, talvez, se você esteja hoje assistindo o nosso vídeo pela primeira vez. Quero que você seja muito abençoado pela palavra de Deus, por aquilo que nós vamos falar agora, tá bom? Antes de mais nada, quero pedir aquelas coisinhas de sempre, que você deixe o seu curtir, que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no canal, faça um comentário e assim o nosso canal, o canal da Igreja Ramo Novo, pode crescer e expandir-se dentro da plataforma do YouTube, e isso é uma bênção. Meus queridos amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que veio assim ao meu coração nesses dias e vem muito a calhar com as coisas que nós estamos vendo no nosso meio, especialmente quando nós falamos no nosso meio cristão e trazendo para o nosso lado, para aqueles que são evangélicos, que creem na palavra de Deus como única regra de fé e de prática. Um texto de João, do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Jesus está conversando ali com os seus discípulos numa ocasião muito interessante. E ali acontece uma pergunta do apóstolo Pedro. Na época ele ainda não era o apóstolo Pedro, era um discípulo, Pedro. Mas ele faz uma pergunta muito contundente ao Senhor Jesus. Mas eu quero ler esse texto e nós vamos conversar um pouco sobre ele. Diz assim então: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Pedro dizendo a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, meus irmãos, que pergunta é essa que Pedro fez? Para quem iremos nós? Essa foi uma afirmação de Pedro em forma de pergunta. Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele vê a situação que estava acontecendo ali e faz essa pergunta e ele mesmo responde. Né? Para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem. Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o prometido, o Messias, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele diz isso por causa de um discurso de Jesus, né? E Jesus faz um discurso muito duro, muito severo, muito pesado àquelas pessoas que estavam ali. E ele diz isso, Jesus disse isso por causa de algumas pessoas que estavam seguindo, né? Aqueles que estavam seguindo, então, Jesus, naquele momento, toma a palavra e dirige-se àquela multidão, porque ali ele sabia, Jesus sabia as intenções dos corações que estavam ali e o porquê eles estavam seguindo a Jesus. De cada um deles, Jesus sabia a intenção do coração de cada uma daquelas pessoas. Ele sabia que muitos estavam ali por causa dos milagres, e ele fala isso. Outros, porque ele alimentava as multidões. E o texto, esse mesmo texto no capítulo 6, você vai ver que Jesus alimentou uma multidão, mais de 5.000 pessoas. A Bíblia fala de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então você imagina quanta gente tinha. E Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta bem mais do que 5.000 pessoas.
Então muita gente estava seguindo Jesus porque ele alimentava as multidões por causa de comida. Outros, Jesus sabia que era por curiosidade, por pura curiosidade. E outros, porque queriam achar um meio de acusar e condenar Jesus Cristo pelo fato dele dizer que era o Filho de Deus. E alguns ali, porque realmente criam que Jesus era o Messias, que ele falava a verdade, que ele era o Messias de Deus, o Salvador do mundo. Pois bem, meus amigos, o discurso foi duro. Palavras difíceis de digerir. Jesus chegou a dizer que ele é o pão da vida. E quando você pensa assim, Jesus, o pão da vida, é uma frase poética, maravilhosa, mas ela tem um significado ainda mais profundo. Mas ele diz que ele era o pão da vida e disse ainda nesse discurso que quem come de sua carne e bebe de seu sangue tem a vida eterna. E que se eles não fizessem assim eles não teriam parte com ele. E houve assim, querido, meu amigo, houve uma grande agitação e murmuração naquele momento por causa dessas palavras de Jesus. Aqueles que estavam buscando uma brecha para acusar e condenar Jesus indagavam-se ali entre si sobre essas afirmações, dizendo como que ele pode falar uma coisa dessa. Primeiro, como ele pode dizer de si mesmo ser ele o Filho de Deus? E como pode esse homem dizer tais palavras? Tal coisa como ele prega. E naquele momento, meu querido amigo, um a um, foi deixando Jesus. Foram indo embora. E a palavra de Deus fala que muita gente se foi. E ali, os que não entenderam esta grande verdade que Jesus pregava na sua mente foram deixando Jesus, até que Jesus chega nos seus 12 discípulos e pergunta para eles: vocês também não querem ir embora com eles? E Pedro, no seu ímpeto, ele faz essa pergunta e ele mesmo dá essa resposta. E essa resposta, essa pergunta e essa resposta, essa palavra de Pedro, ela vem sim, meu querido, do entendimento do Espírito de Deus na vida de Pedro naquele momento. E ele faz esta declaração de Jesus ser verdadeiramente o Filho de Deus. E eu hoje gostaria de trazer este questionamento para nós mesmos, para mim e para você. E fazer 3 perguntinhas básicas aqui. Por que é que eu estou seguindo Jesus? Por que eu, Hermes Rodrigues, por que eu estou seguindo Jesus? Pergunto para você também, por que você está seguindo Jesus? Por que eu estou nesse caminho com Ele? Por que eu estou caminhando com Ele? Vendo tudo, percebendo todas as coisas. Por que eu ainda continuo caminhando com Ele? E o que esta palavra de Jesus, o que esta palavra que ele falou, esse discurso dele, o que essa palavra de Jesus tem a ver comigo e com você? Bem, meu querido amigo, meu querido irmão, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer uma coisa. Nós cansamos de ver pessoas por aí, em diversos lugares, igrejas, dando assim os seus testemunhos, dizendo assim: olha, depois que eu vim para a igreja, minha vida mudou. Hoje eu tenho isso, tenho aquilo outro, minha vida melhorou, minhas finanças melhoraram, consegui um emprego dos sonhos, comprei um carro dos sonhos. E parece que para por aí. Outros também dizem: eu estava muito doente e recebi uma graça e fui curado e agora eu frequento a igreja. Muito bom. Tudo isso é muito bom. Muito bom. E Jesus faz isso mesmo. Tudo isso é muito bom e é óbvio que Jesus curou. Jesus libertou. Jesus amou. Mas, querido,
é óbvio também que se você ir para a igreja e aprender princípios de vida, é claro, tua vida vai melhorar, né? Não sei o quanto, mas quando nós começamos a praticar princípios, nós começamos a realmente melhorar. Mas ainda nos falta entender uma coisa. E é aqui que eu quero pegar, nesse ponto que eu quero pegar. Jesus disse o seguinte no seu discurso, e esse discurso foi pesado demais, e algumas pessoas, várias pessoas, quase todas as pessoas o deixaram. Outras murmuraram, outras blasfemaram de Jesus, dizendo quem é esse cara para ficar falando que ele é filho de Deus? Esses negócios de ficar comendo carne, bebendo sangue. Bom, precisamos entender esse discurso de Jesus. E Jesus disse que se nós não comêssemos de sua carne, não bebêssemos de seu sangue, nós não teríamos parte com ele. E a tônica da mensagem do Evangelho, meu querido, é essa. E eu queria que você entendesse isso junto comigo aqui, nós vamos entender isso. Meu querido, eu não vim para Jesus para receber ou ter coisas. Eu não vim para Jesus só porque ele me curou. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma prova viva de que Jesus cura. E Jesus tem poder e ele cura hoje. Ele usa os médicos, mas ele cura também. Eu creio na cura divina. Eu sou prova viva. Hoje eu estou com 61, já vou fazer 62 anos. Mas com 7 para 8 anos de idade eu estive condenado à morte por uma doença que no início da década de 70 não tinha cura. E os médicos disseram para os meus pais, o seu filho vai morrer. E o povo da igreja, os pastores, o pastor da nossa igreja e toda a igreja orando por mim. E depois de um ano, o médico virou para minha mãe e disse, esqueça que o seu filho passou por tudo isso. Seu filho está plenamente curado. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu não vim para Jesus só porque ele me curou. Ou porque eu quero receber coisas de Jesus. Né? Mas porque eu entendi claramente, quando eu entreguei minha vida a Cristo, que eu estava mergulhado num lamaçal de pecado. E que eu precisava de um Salvador. Eu entendi realmente que o meu destino estava decretado por causa dos meus pecados. O meu destino estava decretado e era o inferno. E é assim com todos aqueles que não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu entendi que o meu destino estava decretado e eu percebi e vi e criei que Jesus Cristo é o único meio de escapar do pecado, de escapar das garras de Satanás. E ele é o único que pode cancelar este decreto de condenação e me dar a vida eterna. A palavra que Jesus pregou naquele dia não era para que nós deveríamos participar de um ato, de um rito religioso. Não é para participar de rituais religiosos, mas para receber de fato o seu sacrifício na cruz. Receber o sacrifício na cruz, crer neste sacrifício, crer na pessoa de Jesus como o Filho de Deus e como o Salvador deste mundo, como o Cordeiro de Deus que foi oferecido na cruz, e recebê-lo na minha vida, e dizer como Paulo, como o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse o seguinte, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meu querido amigo,
Comer a carne de Jesus, beber seu sangue, não tem nada a ver com canibalismo. Não tem nada a ver com rituais religiosos de transformação de um pão em carne de Jesus. Isso não acontece. Mas quando eu recebo Jesus na minha vida, e eu digo a mim mesmo, eu nego a mim mesmo e quero Jesus agora entronizado na minha vida, ou seja, assentado no trono da minha vida como o meu rei, o meu Senhor. E quando ele vive em mim, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim, eu estou cumprindo, e eu estou entendendo, e eu estou vivendo esta palavra de Jesus Cristo. E eu tenho sim parte com Jesus. E se você também entendeu isso, você também tem parte com Jesus. A tua vida em Cristo não é porque Ele te curou de alguma enfermidade, não é porque Ele te agraciou com coisas desta vida. Aliás, eu quero dizer para você, meu amigo, que está me assistindo agora, muitas pessoas têm sido curadas por Deus, curadas por Jesus Cristo, mas mesmo curadas estão com a sua vida decretada para ir para o inferno, porque não crê em Jesus como Salvador, como aquele que pode transformar a sua vida. E não querem Jesus na sua vida, não querem entronizar Jesus na sua vida, não querem servir a Cristo, não querem andar com Cristo. E vão para o inferno com curado e tudo. E vão para o inferno também com dinheiro no bolso, com riquezas, com bens que Deus os abençoou. A tônica do Evangelho é esta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero deixar esta palavra com você. Ela é forte, ela é contundente, mas esta é a palavra de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E nós estamos seguindo a Jesus e dizemos somos homens do caminho porque cremos nesta palavra, porque andamos nesta mensagem, porque andamos neste Evangelho de Cristo. Não porque Ele fez coisas por mim, não porque Ele me dá coisas, não porque Ele me curou, mas porque eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. E eu o desejo todos os dias da minha vida. Eu queria até dizer para você que esses dias, já a segunda vez eu encontro um cidadão perto da minha casa, sempre que eu vou passear com o meu cachorro, e ele está esperando a sua esposa sair do trabalho. E um homem simples, o carrinho dele um carro simples, e este homem um dia me parou assim, querendo falar de Jesus comigo, sem saber quem eu era. Começou a falar de Cristo para mim de uma maneira tão grandiosa, tão poderosa, e como a vida dele em Cristo havia mudado, e como agora Jesus fazia parte da vida dele, como ele era de Cristo, e como a sua esperança agora está posta em Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. E eu queria deixar esta palavra com você. Somente Jesus é aquele que pode nos levar até a presença do Pai. Nós vamos ouvir agora um louvor, uma música que fala exatamente sobre isso. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Ouça essa mensagem e depois nós voltamos para encerrarmos aqui e orarmos e começarmos a nossa semana. Deus abençoe você, ouça e nós já voltamos para orarmos. Senhor, para onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir.
Pois bem, meu querido amigo, meu irmão, estamos de volta e queremos então orar e abençoar a sua vida, abençoarmos uns aos outros e assim nós começarmos a nossa semana de luta, de batalha, de vida e de serviço ao Senhor, de prática da palavra, de vivência no Senhor e vivendo essa esperança a cada dia. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê uma semana poderosa na sua presença e venhamos a ser uma bênção nas mãos de Deus em todos os lugares que formos e com quem conversarmos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo precioso que nós podemos abrir a nossa boca neste canal da internet para pregarmos a Tua palavra e que este nosso vídeo, este nosso programa alcance muitas pessoas, ó Deus, para ouvirem a mensagem do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe este homem agora que está me assistindo, que está nos ouvindo, que a Tua palavra e o Teu poder cheguem ao seu coração de forma especial e ele seja agora abençoado pelo Senhor. Eu peço pela sua vida, pela sua família, seu casamento, enfim, ó Deus, por tudo aquilo que envolve a sua vida, por todos aqueles que cercam a vida deste homem. Abençoa, ó Deus, eu te peço isso. Em nome de Jesus, nos dê uma semana de vitórias. Nós rogamos isso ao Senhor e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu amado amigo, irmão, semana que vem nós estaremos aqui de volta para mais um programa Homens do Caminho. Eu espero você segunda-feira que vem, com a graça de Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana poderosa em nome de Jesus.